Ok, bacana, né? No último vídeo a gente já executou o nosso game aqui, né? O que a gente precisa fazer é calcular a nossa profundidade, né? Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte. Vamos já começar a trabalhar isso aí. Primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma variável e atribuir a nossa profundidade, né? Então vou colocar assim, C, por exemplo, vai receber 255. Aqui é a cor, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 1, né? Vamos concatenar aqui com o depth, né? Que é a profundidade, que vai ser igual a ele mesmo. Então vamos multiplicar pelo nosso depth. Ok. Eis a questão agora. Preciso passar aqui. Vamos colocar 1.00. Pode ser 1, né? 3 décimo, ok. Bacana. Vamos aqui fazer uma cor também. Então vou colocar aqui color, vai ser igual a, vamos pôr o que? Um cinza, que é C,C, ok. Então, já tendo aí, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente pode chamar a nossa variável color. Ok. Podemos então calcular agora que o nosso isso vai receber o que? Vai ser multiplicado, não é isto, pelo nosso math o que? Não é match não, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, né? Vai pela posição, então cos, e precisamos fazer o seguinte, o ângulo tem que ser tirado pelo ângulo do jogador, né? Então player angle vai receber menos o angle, é o ângulo, né? Basicamente é isso aí, né, pessoal? Vamos testar isso aí para ver se vai funcionar. O negócio é o seguinte, é que agora eu quero testar só nossas paredes, né? A gente vai ter o zoom nela, a profundidade que a gente mediu e a altura, né? Então esse jogador aqui vai atrapalhar a gente. Eu vou tirar ele por enquanto e vou executar. Então observe aqui que a gente tem a nossa parede e agora já dá para identificar a fundura, a altura. Então se eu fazer isso aqui, ó, observe aqui que ele já me detecta ali, ó, se eu subir aqui, ó, observe que a gente tem a profundidade. Aqui se eu for para cima ele dá o zoom, se eu dar a tecla S conforme a gente programou, ele vai dando zoom, né? Ó, observe isto para lá, AD para cá e já está detectando aqui os nossos obstáculos. Depois aqui a gente vai colocar o nosso avatar, né? Que vai ser o nosso atirador. Vamos colocar obstáculos aqui e tudo mais. Por isso é importante o seu gostei, o seu joinha aí, porque dá trabalho para fazer, né, pessoal? Então, vamos seguir. Eu vou retornar o nosso código aqui e continua da mesma coisa com os nossos obstáculos. Ok, beleza. Se eu fazer um mix de cores aqui, fica mais visível lá, fica melhor para vocês entenderem. Então, eu vou pegar aqui e vou dividir por 2, que a gente tem programado ali no nosso settings, e vou fazer o seguinte, vou fazer um mix, que ele vai ficar aí um pouco verde, né? Então, vou dar espaço assim para ficar legal. Ok, e vamos aqui dividir por 3 aqui, que a gente também tem lá no nosso... Opa, tá errado aqui. A gente tem lá no nosso settings aqui. Observe aqui, ó, 2 aqui, né? A gente passou 3 aqui, ó. Então ciente disso aí. Só que aqui é C dividido por 2, C aqui e aqui C dividido por 3. Basicamente é isso aí, né, pessoal? Eu vou tirar isso daqui que eu não vou precisar disto. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente não vai precisar disso aqui, né? Que é o nosso... Ou seja, eu vou dar um Ctrl X e vou guardar no bloco de notas, que talvez a gente pode precisar mais adiante, mas eu creio que não. Ok, beleza. Deixa eu ver aqui o que a gente está aqui, as nossas cores, ok? Perfeito.
Então, como a gente mudou a cor, então agora a gente vai ter outra cor. Já que eu estou aqui, já vou criar o céu de uma vez. A gente pode criar o céu, vamos só criar um seguinte. O nosso Pygame vai receber o que? Um ponto draw. Vamos desenhar um rect, que vai ser o nosso céu. Eu vou colocar de qualquer jeito e depois a gente vai colocar ele ali, né, pessoal? A gente vai depois colocar uma imagem ali no lugar desse quadrado aí que a gente está desenhando agora. Eu só simplesmente estou simulando ali a nossa tela para vocês terem uma ideia. Então vou colocar roxo só para destacar bastante e vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui para ela, vamos colocar que vai ficar na posição 0, 0. A altura, vamos colocar aqui um width para ela. A gente tem a nossa variável width maiúsculo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui width e vamos dividir pelo nosso ref. A gente tem o nosso ref, o que? Underscore height, não é isso? Ok, bacana. Agora precisamos fazer o seguinte, vou dizer aqui que meu Pygame vai fazer um draw. Draw de que? Vamos fazer outro retângulo, porque tem que ter um mais acima e um mais abaixo, né? Como dark gray, que pode ser, a gente pode trazer ele cá embaixo e deixar ele como nosso chão, né? Ok, vamos tentar fazer isso aí sem ter imagem. É melhor quando a gente tem imagem, mas no momento eu não baixei nenhuma imagem, depois eu vou procurar. Então vamos dizer que ele vai receber o nosso a metade da nossa altura e bater na largura. Então a gente tem lá o nosso width. Ok, bacana. Passamos aqui o nosso half weight novamente, certo? Então creio que dá para testar. Vamos testar logo de uma vez. Então observe que a gente, deixa eu só abaixar aqui para mim explicar aqui mais ou menos. Então observe que a gente desenhou, né, um retângulo, passamos aqui a cor purple, que é a roxa aqui, pedi 0 por 0, aqui a gente pediu a altura dele, ou seja, largura dele, e passamos aqui o ref, ó, observe a nossa janela, então mas está mais ou menos na metade, então passamos aqui a metade da altura. Já no triângulo de baixo, aonde está o nosso chão, observe aqui que já é o contrário. Aqui embaixo aqui, eu pedi o que? Observe que eu pedi 0, a metade da altura para bater com a largura e a metade aqui. Então ele ficou, observe aqui, que ele ficou mais ou menos a metade da altura pela largura, certo? E tiramos aqui na altura novamente aqui para ficar o nosso labirinto aqui. Então, se eu fazer o seguinte, começar a movimentar aqui dentro, observe que eu vou entrando dentro dos meus labirintos, tá vendo? Ó, eu vou aproximando do obstáculo, aqui eu aproximei demais. Se eu voltar, chegar ali, eu já encosto naquele labirinto, vou avançando, tá vendo? Então, pessoal, é mais ou menos isso aí. Depois a gente vai trabalhar mais isso aqui. Por enquanto é o princípio. Eu estou usando aqui mesmo só desenhando aqui alguma coisa padrão aqui chamando as nossas os nossos métodos de retângulo, de linha, só para a gente poder ter uma base. Depois a gente começa a trazer os nossos sprites, né, que é as nossas telas, as nossas imagens, manipulando aqui dentro. Então basicamente é isso aí. Eu espero o teu like novamente aí, que não é fácil. Eu esqueci de ver se ele vai colidir, né? Então vamos continuar aqui. Então vamos aqui, ó. A gente já tá acessando os nossos atalhos. Sim, se eu for, ele tampa toda a tela. Ok, tá bacana aí, é isto mesmo, é isto que a gente precisa. Então se eu vim, vamos aqui, vamos seguir aqui. Então a gente tem um labirinto aqui, né, pessoal? Observe que ele já tá obedecendo aqui, ó. Se eu vim aqui, ele colide ali, mas ele ainda não tá fazendo
colidindo pro total, se eu for, ele tampa a tela, né? Mas isso daí vai servir pro nosso coisa depois, tá? Pro nosso avatar que a gente vai colocar aqui, né? Tem os nossos inimigos que vai estar penetrando aqui dentro, então tem tudo isso aí, né? Pra gente poder trabalhar depois. Então, basicamente é isso aí, tá, pessoal? Não é muito aí complicado esta parte aqui. O que a gente precisa fazer é carregar algumas imagens. Observe que o nosso céu aqui, eu coloquei aqui mais ou menos desta forma, para dar as divisões aqui para a gente visualizar. E observe que o nosso chão aqui sempre está contínuo aqui, né? Então a gente já tem aí um labirinto bem bacana para a gente poder testar. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar o nosso background, então a nossa interface para que vocês entendam. Então vamos colocar aqui outro drawing, eu vou pôr assim drawing, que é o mesmo que desenhando, tá, pessoal? Coloca conforme queira, tá? Então vou pôr assim drawing.py. Vamos fazer o seguinte, vamos importar, primeiro importe o nosso Pygame, Pygame. Vamos também importar o nosso settings, né? From que é o nosso settings. Vamos importar o nosso os nossos métodos. Eu quero tudo, então simplesmente asterisco. From o nosso raycasting import o que? O nosso raycasting, né? Ok, beleza. Classe, vou colocar mesmo como a gente está colocando drawing, eu vou pôr drawing, passamos aqui, nada, não precisa passar nada, vamos criar uma def, Ctrl Z, iniciamos, precisamos criar o nosso init, né? Então, vamos fazer o seguinte, o que eu estou pensando aqui é que a gente precisa colocar alguma pontuação na nossa tela, né? Então já vamos aproveitar isso daqui e vamos fazer o seguinte, no init eu vou passar .sc, ok, eu não preciso disso daqui, só dos dois pontos, ele autocompletou. Vamos passar o nosso self vai receber o que? Ponto .sc, ou seja, vai ser igual ele mesmo. Ok, beleza. A gente já explicou isso aí em vídeos anteriores, então vou dar algumas passadas por cima aqui, tá, pessoal? Porque a gente já aprendeu isso tudo aí. Ok, precisamos colocar nossa fonte, então precisamos configurar ela. Vai ser igual pygame ponto fonte ponto o que? Vamos pôr tem o syst font, ok. Vamos passar aqui que ela vai ser Arial. Vamos pôr maiúsculo para ficar legal. Então, Arial, saio o tamanho dela. Então, vírgula, podemos colocar uns 40 por aí afora. Vamos pôr bold também, que vai ser igual a true. Então, eu quero ele como true, para ele ficar bold. Ok, beleza. Então, já temos aí, né, outra função def para desenhar o background. Então vamos desenhar o background e passamos aqui self, ok, 2 pontos. O que eu preciso fazer a gente já tem isso aqui, né, o nosso background, quer ver? Cá no nosso main a gente desenhou, é isso aqui que eu quero. Então Ctrl o C, vamos aqui, Ctrl o V. Então, temos o background. Então, a indentação está correta. Aqui eu preciso passar ele como self ponto. E aqui também, self ponto. Desenhamos, né? Outra função, para a gente fazer o seguinte, a gente precisa de posicionar, né? Então, vai ser def o que? World. World. Pode ser, né? Que a gente já tem isso aí já. Então, self, passamos aqui,
precisamos passar o player underscore a posição. Precisamos também do ângulo, né? Então é player underscore angle. Que agora que a gente precisa passar o seguinte, a gente precisa dizer que o nosso raycasting vai receber o que? Um self.sc. Passamos o player tem que ser a posição, né? Ele tá dando erro. Por que que ele não quer puxar? A gente passou aqui. Deixa eu... porque aqui é vírgula, porque eu só preciso da posição. Então é o player. Vamos bater o player. O player tem que receber a posição, então pos e também o ângulo, né? Então player, colocamos aqui underscore angle. Ok. Cá no main, então cadê? Aqui a gente chamou a nossa classe player. Ctrl V, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V, e aqui simplesmente Ctrl o X, Ctrl V, opa, eu digo Ctrl C, e aqui vai ser Drawing mesmo. Vamos passar aqui SC e vamos fazer aqui o imposto, senão ela também vai continuar dando erro aí. Deixa eu só abaixar um pouco. Então, from o que? Drawing, né? A gente vai importar a nossa classe, né? Então, import a nossa drawing, ok. A gente poderia ter, vamos aqui, a gente poderia ter chamado também a nossa função background, né? Como a gente já criou isso daqui, a gente não precisa, né? Tá lá na nossa função. Então, eu posso fazer simplesmente substituir aqui. Então, qual é? A gente colocou drawing, não é? E aqui a gente vai chamar o nosso background. Opa, background, não é isso? Como a gente não colocou maiúsculo, permanece desta forma. E não preciso passar isto aqui, certo? Ok. Desta forma aí, e aqui simplesmente ponto. Ok, tá perfeito aí. Retornando para cá, vamos fazer o seguinte, background, bam. A gente tirou, né? A gente não precisa mais. Só chamamos, isso aí, ok, perfeito. Então, aqui também tem vírgula, por isso que está dando erro, ok, bom. Podemos chamar esse método aqui também, não é isso? Então, já temos ele aqui, ó, o play e o angle, né? Então, vamos simplesmente fazer o seguinte, vamos mudar aqui. Lá a gente tem o nosso drawing, não é isso? Que é desenhando. Ponto, a gente criou o que? O world, não é isto? E aqui simplesmente passamos a posição e o angle. Vamos criar a nossa... A gente passou aqui, né? Vamos criar a nossa classe também já de uma vez. Ou seja, a nossa classe, não, a nossa função, para a gente poder colocar o relógio ali de contagem na nossa tela, né? Então, vou colocar... Como FPS mesmo, né, pessoal? Pode ser. Então a gente tem que passar o self, a gente tem que passar o clock, não é isso? Então passamos aí, ok, beleza. 2 pontos. Eu preciso pedir que faça um display. Display do que? Vamos colocar podemos fazer o que? É display, né, do FPS. Então vamos criar essa variável com este nome, né? Então FPS, eu vou deixar, eu vou tentar criar variáveis assim que tem tudo a ver. Então, display, mostrar o FPS, né? Então, primeiro eu tenho que passar ele para string, depois sim ele tem que entrar no int e chamamos aqui, passamos o nosso clock, certo? Senão ele não vai funcionar. Ok. Vamos pegar o nosso get, né? Então, ponto get e pegamos o que? O nosso clock, né? Isso, pessoal. Presta atenção nisso daí. Get o que? O nosso FPS, não é isso? Chamamos, né, o nosso método. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um render. Então, já que vamos fazer o render, vamos passar self.que. Vamos desenhar, né? Então, a fonte vai receber o que? Um ponto render.
e passamos ela onde eu quero que ela faz o display do meu FPS, não é isso? Vou passar aqui vírgula, vou passar 0, a cor que eu quero, eu vou colocar por aí. A gente tem yellow, onde é que tá nossas cores? Nossas cores tá aqui nos settings. A gente tem amarelo, white, red, blue. Vamos colocar, como o nosso céu lá eu deixei na cor bem forte, vamos colocar ele blue então, né? Vamos deixar aqui, vamos colocar ele, por exemplo, blue então. Perfeito, digamos aqui self.sc. Façamos o nosso bleed para ele poder carregar, não é isso? Bleed aonde? Render. Passamos aqui vírgula, a altura, então pedimos aqui que faça um width, a gente colocou, deixa eu pôr aqui maiúsculo, width, vamos tirar desta altura um 65, creio que vai dar, vírgula 5. Vamos verificar, a gente tem que chamar isso aqui também, né? Ok, então a gente deixou FPS mesmo. Vou passar aqui, vamos fazer o seguinte, pode ser que depois aqui, então, o que a gente colocou? Vamos fazer, né, o draw do que? Do nosso ponto FPS, para quem não sabe é frame por segundo, não é isso, pessoal? Então, ele vai trazer o nosso clock, não é isso? Então, pronto aí. Ok, perfeito. Vamos verificar. Já estamos aqui, então deixa eu rodar o... lá, já temos ali, ó. Ó, ele já tá contando ali, tá vendo? Então, aqui quando eu vou mexendo aqui, ele vai fazendo a contagem aí pra gente, né? Vamos aqui dar umas voltas por aqui afora. Deixa eu só organizar aqui mais ou menos. Então, deixa eu ver aqui. Vamos pra cá. Aqui tá melhor, tem mais obstáculo aqui. Deixa eu sair fora daqui. Então, depois a gente vai colocar aqui os nossos os nossos que a gente põe os nossos avatar, né, pessoal? Então vai ter que os nossos avatar para a gente poder fazer as nossas jogadas aqui dentro. Então ele está respondendo aí direitinho do jeito que é preciso, passa. Ok, então tá bom aí. Basicamente é isso aí. Ok, beleza. Melhorando aqui, a gente pode fazer o seguinte, esse FPS também. A gente pode criar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar isso daqui, então. Vamos pegar isso daqui contra o X e vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui e vamos dizer o seguinte. Vamos pôr aqui em cima para ficar separado. Então a gente pode colocar também um pos que vamos pôr primeiro FPS para a gente saber, né? Underscore pos, que é a posição do FPS vai ser igual ao que a gente colocou, não é isso? Então eu quero que ele fique posicionado aí. Ok, beleza, desta forma. Pode dar espaço, 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 ok. E cá agora eu simplesmente chamo o que? O meu FPS, né? Que a gente colocou, FPS pos, não é isso? Ok, bom. Cá também não precisa que mais. Está aí, perfeito. Ok, então tá bacana aí, ó. Ele carrega ali pra gente, né? Vamos aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, tem bastante coisa aqui. Tá perfeito aí o nosso labirinto. Ok, tá bom aí. Ok, perfeito. Bom, basicamente é isso aí, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar os nossos... esse projeto... na verdade, esse daqui a gente criou mais para um teste, né? Mas vamos deixar ele aí e vamos fazer o seguinte. Para a gente continuar, a gente precisa pegar coordinate. Como é que fala coordinate em português? É a coordenação dos pontos, né, da nossa parede. Bom, é meio complicado isso aqui. Vamos ir criando. Eu não sei explicar muito bem. Teoria para mim é
pouco. Agora, na prática, porque eu vou pensando e vou escrevendo, tá, pessoal? Então, é a mesma coisa de eu parar na frente assim, do computador e pensando, vou escrevendo. Então, é difícil passar esse raciocínio aqui na teoria para vocês. Então, vamos aqui. Vamos criar mapping, que é mapeando mesmo. Então, eu preciso pegar a posição, né, a coordenação da parede na esquina, né, vamos dizer assim, no A e B. Ok, vamos passar desta forma. Mais adiante, quando a gente executar, aí falando, mostrando ali, vocês vão ter uma noção mais ou menos. Então, pegamos a posição que a gente tiver lá no A e vamos dividir pelo nosso tire. Tire, lembra que a gente explicou isso aí em vídeos anteriores, que é a nossa parede, não é isso? Então, estou pegando a posição A dividindo por ela. Agora, eis a questão. A gente precisa agora pegar este valor e multiplicar pelo tile, né? E passar o valor de B vai ser dividido pelo nosso tire e multiplicar ele também. Então, vezes o tire, que é a parede, não é isso? Dá trabalho para pensar. Vamos criar outra agora para a gente criar o nosso quadrado, né? Então, na posição x e y e posicionar ele, né? E depois a gente passa pela nossa função aqui. Vamos aqui. Então, como a gente está criando aí ray, eu vou pôr assim, ray, o que? Casting mesmo, não é isso? Então, aqui eu preciso passar o player, né? Então vamos passar a posição do nosso player, que a gente colocou underscore pos, não é isto? E também o ângulo para a gente pegar tudo. Então player underscore angle. Ok, dois pontos e façamos o seguinte: OX pelo delta X e também OY pelo delta Y, não é isso? Pode ser desta forma. Vai ser igual o player o que? A posição dele, né? Então vamos achar primeiro a posição que ele tiver. Ok, vou colocar xm desta forma, vírgula, e ym. Ok. Isso aí vai fazer o map, então vai receber o nosso mapping. O que tem no nosso mapping? Aqui o nosso mapping a gente está pegando a esquina da parede, não é isso? No A e no B. Ok, a gente pode fazer isso aqui. Eu vou dar algumas paradas, tá? Algumas pausas para eu poder organizar o código, mas primeiro eu estou aqui escrevendo o código. Então passamos aqui a posição delta x e a posição y, delta y. Ok, o que precisa ser feito agora é fazer um loop, né, dentro da posição do nosso jogador e diminuir, quando a gente receber este valor, a gente diminuir pela metade da visão dele, que é a metade do alcance da câmera, né? Câmera, né? Como é que fala câmera em português? Câmera mesmo, né? É por aí afora, câmera, que é câmera, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos aqui, então, o nosso core, a gente tem ali o nosso core, se eu não me engano, a gente já criou, né? Angle, vamos fazer o seguinte, vai receber o ângulo do player, né? Então, player underscore angle, diminuímos pelo a metade, half fourth,
que é a metade da visão dele. Para que vocês entendam, é a mesma coisa de você pegar uma lanterna e ligar ela e bater numa parede, depois bater numa mais longe. Então, ele vai ter essa diferença de alcance de câmera. Vamos supor, se você bate o reflexo da lanterna, vai bater na parede mais longe, vai dar o foco mais longe, mais perto, certo? Ok, perfeito. Então, na continuação, agora vem a questão, né? Vamos fazer o seguinte, eu tô pensando aqui, mas tá meio difícil também para passar isso aqui na letra aqui. Vamos pensar, então a gente encontrou, a gente armazenou ali no core angle, que é ali o core ângulo, a gente tá atribuindo a posição, né, o ângulo do jogador, dividindo pelo este foco que eu falei agora. Agora a gente também tem os obstáculos e ao redor dele, né, que vai ser os nossos números de rays que a gente já explicou nos vídeos anteriores. Então o que eu vou fazer? A gente tem que fazer um for ray, né? Vamos deixar desta forma, in range ao redor do número de rays que ele tem, né? Que a gente já explicou em vídeos anteriores. Dois pontos. Eu preciso dizer, então a gente já criou desta forma, a gente tem tudo aqui em cima que quase está aí, então vou usar as mesmas para não sair do foco. Se você viu os vídeos anteriores, sabe realmente do que está aí trata. Então ele vai fazer o nosso math. Outra vez, vou falar sobre isso aqui, match, que é esse primeiro, e math é diferente, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Vai devagar. Passamos aqui, então vai ser assim. Passamos aqui o nosso ângulo, né? Que é o que ele tá recebendo agora. Então, aqui, ó, tá vendo aqui o cursor já tá recebendo. Vou falar cursor que fica mais fácil para vocês. Já tá recebendo a posição dele menos a metade do foco da câmera. Ok, beleza. Então, tendo este valor, agora vem a posição, né? O cos underscore A vai receber a mesma coisa, né? Porque se ele tiver na posição no número de rays, então ele vai ter o valor do ângulo e na posição. Então, ele vai estar tipo parado em uma área aberta. Dali, qualquer movimento que eu faça, então vai ser chamado o ângulo. Então tem ângulo para frente, para trás, para direita, esquerda, e ao redor tem os nossos rays, que são os raios. Ok, então simplesmente passamos aqui a posição. Vamos continuar. Então a gente agora precisa pegar uma posição vertical, né? Isso. E também tem que pensar na horizontal. O que a gente pode fazer é o seguinte, vamos ir aqui, vamos criando variável. Então, vamos pôr primeiro x e vamos criar uma dx. Ok, vai receber o que? Vamos colocar xm desta forma. Mas vamos chamar o tile, que é a parede, né? Ok, vou passar aqui façamos uma verificação. If se a postura, que é a posição cos A, né? Vai ser maior que 0. Eis a questão agora, a gente tem que fazer else e passamos aqui a posição xm, não é isto? E tiramos pela posição. Ok. O que eu preciso fazer é um for e vamos aqui em range e vamos fazer o seguinte. A gente precisa agora pegar a parede, né? E pegar a altura
ou melhor, a largura. A gente tem que fazer um for nesta parede para a gente saber a largura dela. Então, o que eu estou pensando aqui é o seguinte: vamos fazer desta forma. Eu pego a altura, né? E passo aqui a parede, né? Então, largura e parede. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a vertical. Então, eu preciso dizer, vamos criar aqui uma variável para pegar a fundura. Então, o depth, que é desta forma, vou pôr assim, vertical. Então, ele vai pegar a posição X e tiramos pela OX, né? Agora a gente também tem que dividir pela posição. Então, fazemos assim. A gente tem a nossa cos A, que é de posição. Ok. Perfeito. Vamos pelo delta y agora. Então, ele vai receber o OY, que a gente já explicou em vídeos anteriores. Então, ele vai detectar os raios ao redor e multiplicar. Então, pega a fundura e multiplica pela visão dele, né? Então, depth vertical vai multiplicar pelo que ele vê. Então, a cabeça dói. Precisamos fazer um if no mapping que a gente criou acima. Então, na posição delta x e na posição dx, vírgula, na posição y em world map que a gente já criou também. Vamos fazer o seguinte: 2 pontos, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a posição que ele está saindo lá em cima, na nossa parede, e multiplicar por ela mesmo, né? Então, vai receber x, vai receber o nosso dx vezes a parede, não é isso? Então, a gente tem a nossa posição na vertical. Eu vou pôr um break aqui para ele não dar erro. Ok. Basicamente está aí. Vamos dar um Ctrl C e agora vamos fazer para a posição Y também, né? Então, vamos fazer o seguinte: posição X e Y, X a vertical e a horizontal, né? Então, a horizontal, a gente vai fazer o seguinte: vamos mudar aqui. Eu poderia dar uma pausa, vai ser quase a minha. Eu já expliquei isso aqui. Então, aqui a gente vai passar para Y. Tudo aqui vai ser. Onde é que tiver X, a gente vai passar Y, porque agora a gente só vai modificar isso aí. Então, aqui XY também. Isso aí aqui a gente pode colocar na horizontal, né? Que a gente está trabalhando com horizontal, então coloca aqui simplesmente a horizontal, y, aqui y, aqui continua, já expliquei isso, então aqui y, dy, y, y. Podemos fazer a projeção também, né? A projeção vai ser quase a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte: vamos aqui indentar o código e vamos pegar primeiro a fundura, né? Então, a profundidade. Vamos armazenar, tem que pegar nossa profundidade na horizontal, ou seja, na vertical primeiro. Ok, façamos uma verificação. If, se a profundidade, né? A gente tem que ir pela profundidade. Então, se a profundidade vertical, ou seja, o que a gente faz aqui? A gente tem que fazer este hífen nela mesmo, né?
Então, para a gente poder saber, então vamos fazer assim, if, se a profundidade na vertical for menor que a depth underscore horizontal, else que faça o quê? Que permanece depth horizontal. Ok. A gente já tem por aqui afora, quer ver? A gente já tem isso aí. Então, a gente já fez tudo aqui, já tá tudo prontinho. Então, vou fazer isso aqui, ó. Só vou copiar isto, porque a gente já tem a nossa modificação toda aí que a gente já fez em vídeos anteriores. Então, vai ficar desta forma aí. Isso aqui já foi explicado, então posso passar direto. Aqui, como a gente já tá pegando o valor, esse break aqui eu não preciso. Ok. Isso aí.